de um versículo no livro de Gênesis, que talvez seja um dos mais conhecidos entre a igreja, aonde o próprio Deus declara dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre os répteis. Deus aqui deixa claro que a intenção que ele tinha era de fazer um ser especial. Todas as outras coisas ele criou através da palavra. Mas aqui ele diz: olha, façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. E antes de fazer, ele já diz: olha, e vou dar a ele autoridade sobre todas essas coisas. No projeto aqui de Deus, a respeito do homem, ele já planejava fazer o homem e dar ao homem uma determinada autoridade que ninguém mais teria. E me chama a atenção porque a Bíblia diz que Deus tomou do pó da terra e fez o homem. A Bíblia diz que depois de fazer o homem, soprar nele o fôlego de vida, Deus o coloca no jardim do Éden. E sabe uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia diz que Deus, na virada do dia, vinha ter com o homem. Então isso deixa claro para mim e para você que Deus faz uma criação diferente das demais coisas. Ele usa a sua própria mão, ele faz ele a sua imagem e semelhança, ele concede a ele autoridade sobre muitas coisas, e ele sopra em sua narina o fôlego de vida. E melhor do que isso, depois que Deus o criou e colocou no jardim do Éden, Deus mostra que queria ter uma intimidade, uma comunhão com o homem, pois Deus o visitava na virada do dia. Mas você sabe de uma coisa? Quando Deus projetou e começou a fazer o homem, depois de ter feito todas as coisas, o inimigo estava lá observando. O inimigo estava lá de olho. Ele criou todas as coisas com a palavra. Agora ele pôs a mão na massa. Com certeza essa será a sua obra-prima. Com certeza essa será a sua obra diferenciada. E com certeza o inimigo olhava e dizia: olha, está fazendo parecido com ele, fazendo com as próprias mãos, e tem imagem e semelhança dele. É um ser muito especial para ele, é um ser diferenciado para ele. E sabe de uma coisa? O inimigo estava vendo que quando Deus termina de fazer o homem, o Deus sopra o fôlego de vida. E o inimigo diz: mas imagem e semelhança, e soprou nele do próprio fôlego. E aí de repente, Deus começa a visitar o homem, a ter comunhão com o homem. E o inimigo diz: e olha aí, não, aí já é demais. Eu perdi a comunhão que eu tinha. E agora ele cria alguém e passa a ter comunhão e visita ele na virada do dia. Não, de jeito nenhum. Isso não pode ficar assim. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Que o diabo é o pai da inveja, porque foi o primeiro invejoso? Você sabia que o diabo é o pai da rebelião, porque foi o primeiro que se rebeliou? Você sabia que ele é o pai do orgulho? Amados. E agora ele olha e fala: mas ele criou esse ser, e tem comunhão com ele, e o visita todos os dias? Não, isso não pode ficar assim.
Ei, talvez você não tenha entendido isso até hoje, mas o diabo tem inveja de tudo o que Deus tem feito na sua vida. Ele tem inveja do seu trabalho, ele tem inveja da sua família, ele tem inveja do seu casamento, ele tem inveja da intimidade que você tem com Deus, ele tem inveja de tudo isso. E ele tem observado os seus passos, porque ele não quer que você persevere em comunhão com Deus. Pois um dia ele disse: olha, farei o meu trono acima do trono dele. E foi lançado dos céus abaixo e perdeu a comunhão que tinha. E por isso ele não quer que nós tenhamos comunhão. E um culto como esse de hoje, o culto de ceia do Senhor, é um culto que fala de comunhão com a igreja e com Deus. E o inimigo fica de lá olhando: olha, ele não pode participar da ceia desse mês, ela não pode participar da ceia esse mês, tentando acusá-lo de todas as formas para tirar você do foco e do propósito da comunhão com Deus e com a igreja. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Porque o Deus que criou o homem visitava ele na virada do dia. Ele visita ainda a sua casa, a minha casa, a nossa família, para nos guardar em comunhão e em perseverança na presença dele. Aleluias. Mas, biblicamente, nós percebemos que quando o homem é enganado, Deus ainda proveu um meio de sacrifício para que o homem voltasse à sua comunhão. Ei, Deus sempre provê uma oportunidade para que nós possamos voltar à comunhão. Todo ser humano erra, ninguém é perfeito. Mas Deus está como o pai do filho pródigo, aguardando que retorne com braços abertos e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus empregados, e ele vai te receber de braços abertos. Mas o diabo, ele é astuto. Ele faz com que o homem erra e depois ainda lança uma seta de vergonha para que o homem não tenha coragem de chegar à presença de Deus e confessar o seu erro, como ele fez com Adão. Quando Deus chega na virada do dia para visitar Adão, evidentemente Deus já sabia do que tinha acontecido. E ele chega e diz: Adão, oh Adão. Sabe o que o Adão fez? Com vergonha correu e escondeu da presença do Senhor. Tem muita gente que quando erra, em vez de correr à presença do Pai e confessar: pai, pequei contra ti, ele corre e esconde, tenta se esconder da presença do Senhor, como fez Adão. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Adão, aonde você está, Adão? Ele diz: ó pai, eu vi que eu estava nu, por isso eu escondi. Adão, porventura você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Oh, irmão, como Deus quer ver em mim e você a verdade, quando nós assumimos a nossa culpa diante dele e: pai, pequei, tem misericórdia de mim. Alcança-me com o teu perdão, com a tua graça e a tua misericórdia. Por isso, um culto como este fala de comunhão com Deus e com a sua igreja. Mas quando o homem cai, Deus já deixa claro ali para nós que provia um meio de redenção. E agora Ele mesmo envia Jesus Cristo, teu Filho amado, para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que nós retornássemos à comunhão com Deus. Por isso, na leitura da celebração da Santa Ceia, diz: olha, tomai e comei, este é o meu corpo, que é
partido por vós, e o meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Permaneçam na comunhão até que eu venha. Mas se porventura alguém de vocês pecar, vocês têm um advogado no céu. Vocês têm o Espírito Santo Consolador que eu enviei para interceder por vocês. Vocês não estão sozinhos. E preste atenção de uma coisa, desde o princípio, lá na criação, que o inimigo tem perseguido vocês, tentando fazer com que vocês deixem a comunhão. Mas perseverem até o fim. Aquele que vencer, receberá o quê? A coroa da vida. Ei, irmão, tem que perseverar na comunhão. Por mais que o inimigo se levanta, por mais que o adversário se levanta, e venha vendavais, e venha tempestades, que nós possamos perseverar em Cristo. Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós estamos perecendo. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quando a tempestade passa na sua vida, o mesmo Deus que disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Ele está presente na sua vida. Ele está presente na nossa vida. Às vezes vem um vendaval que parece que não vai passar mais. Dura 2 meses, né, irmã André? Durou para mim também, irmã André. Foi mais de 2 meses. Eu falei: Jesus, que prova é essa, Senhor, misericórdia. Só o sangue de Jesus Cristo. De repente Deus disse: olha, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a tempestade passou. Aleluias. Mas você não pode perder a fé e nem a sua comunhão. Você tem que entender e acreditar que Ele é aquele que vive e que reina para todo sempre, independente das circunstâncias que você está passando. Oh, aleluias. Talvez você pode até chorar uma noite. Chorar 2 noites, 3 noites, quem sabe 1 mês. Mas ao amanhecer de Deus, Ele vai mudar a nossa história. Quando você pensa: Deus findou aqui todos os meus recursos, não tenho outra alternativa, Ele diz: agora eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Agora eu vou mostrar que quem cuida de você não é o homem, sou eu. Agora eu vou mostrar que quem faz acontecer na sua vida não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é o seu entendimento, não é o seu melhor amigo, não é o seu patrão, não é o seu bom emprego, mas sou eu que faço acontecer na sua vida. E Ele faz, aleluias. E quando nós paramos e olhamos: oh Deus, obrigado, foi só um aprendizado, o Senhor estava comigo em meio à tempestade. Oh Deus, foi só mais um aprendizado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado com a Tua graça e a Tua misericórdia.